Sabe aquela sensação de equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo? De carregar casa, trabalho, família, vida pessoal, saúde, atividade física, amizades, vida de filha, vida de tia, vida de mulher que produz, que entrega, que fala, que ouve, que escuta? Pois bem, temos. Todas nós temos. Hoje, particularmente, foi um dia que eu fiz um malabarismo de pratinhos para estar aqui que vocês não acreditam. A minha ansiedade de gravar com essa mulher era tão grande que eu não quis esperar. Eu sabia que ia ser um pouco caótico, só que foi muito. E até por isso, tem mais valor. Casa com o tema, casa com a nossa vida diária, com a minha, com a dela, com tudo que nós sempre conversamos, com o que nós temos, fazemos e somos. Sejam bem-vindas mais uma vez. Vamos falar sobre os nossos pratinhos diários. É com muito prazer que eu recebo essa amiga maravilhosa, que eu não vou apresentar, como vocês sabem, eu vou deixar que ela se apresente inicialmente. Coisa linda! Amiga, não tem jeito de não pegar em você. Obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz, me sinto muito honrada, de verdade, do fundo do meu obrigada. Coração, viu? Você pode ter certeza que eu compartilho da mesma ansiedade que você por estar aqui. E o meu dia foi tão caótico quanto o seu. Então, é por isso que deu certo. É isso, assim que é. Eu sou mulher. E por ser mulher, equilibro muitos pratinhos. Mas eu sou Fernanda, sou realmente mulher, sou filha de Deus, sou serva, sou filha, sou profissional, sou tantas e tantas e tantas coisas, dependendo do momento do dia. E aí, realmente, esse tema, quando a Roberta me falou, gente, ela, né, me deu algumas opções, ela falou, veja o que você se sente mais à vontade. Eu falei, eu queria falar de todos, porque eu acho que todos cabem um pouquinho de cada um de nós, assim, todo mundo que vai participar. Mas quando eu vi esse do Equilibrando Pratinhos, realmente resume muito a vida da mulher moderna hoje, né? E eu me insiro nessa questão da vida moderna, da mulher que acorda cedo e que tem os filhos e que tem todas as atribuições ao longo do dia, que muitas vezes a gente vai e desacelera lá quase que na hora de dormir, que realmente a gente vai parar e se talvez a gente olhasse para trás ali ao longo do dia, repassando tudo o que foi feito, racionalmente a gente fala, não, como deu certo? Que jeito que eu consegui tudo isso? Então eu amei, estou muito feliz por estar aqui com você. E eu acho que a relação a falar sobre mim, conforme a gente for conversando, isso vai acontecendo. Exatamente, é isso aí. Na verdade, assim, o que é? Como já foi, né, já foi explicado para vocês e eu faço questão de reforçar com alguma frequência, o objetivo aqui é dizer que muitas coisas são escolhas nossas, muitas coisas não, mas que o objetivo é tentar lidar, como a gente tenta lidar mesmo, com a maior leveza possível, com a maior força possível, Sim. né? E assim, conservando coisas muito importantes, principais, né? Não deixando cair os principais pratos. Sim. E sem aquela cobrança maluca de ser a melhor em tudo, todo dia, sempre. Né? Porque essa cobrança às vezes é muito nossa. Sim. E é muito legal, assim, a gente poder conversar, como a gente, né, sempre fala, sobre os vários papéis que temos ao longo do dia. E assim, quando eu era 40 menos, dava para negligenciar a saúde. Sim. Hoje não dá. Então, assim, precisa caber. Aí, uma coisa que eu não negligencio são os filhos. Sim. Né? O trabalho. Assim, a primeira coisa que você checa no dia é a agenda do trabalho. Sempre. Né? Então, assim, por quê? Porque no fim das contas o trabalho sustenta todo o resto. Né? Infelizmente é isso. Trabalho, saúde. E Deus sustentando todas as coisas e a gente e tudo. Mas no fim das contas, é sobre um pouco de bom humor, é fé, é coragem. Estava dando uma palestra doméstica ontem
E falando que coragem é ir com medo mesmo, né? Coragem não é não sentir medo. Você sabe que quando eu penso em tudo isso, assim, eu sempre fui, eu acho que um tanto organizada na minha vida, mas eu sempre acabava negligenciando alguma área que talvez fosse importante colocar atenção. E aí, quando eu também era 40 menos, isso acontecia. Hoje que eu sou quase 50 a mais. Então, hoje eu entendo alguns pontos. Então, algumas coisas hoje fazem mais sentido para mim. Então, principalmente quando eu comecei a refletir no que na diferença entre urgente e importante, né? Porque nem sempre o urgente é importante. E nós é que damos a essa urgência a importância que muitas vezes ela não precisa naquele momento. E que eu poderia estar fazendo outra coisa que de fato faria diferença na minha vida, na vida do outro, mas por essa urgência, esse imediatismo dessa sociedade louca, né? Que a gente quer tudo rápido, tudo para ontem. Eu clico no site, ele tem que abrir. Eu aperto o botão no portão, ele tem que abrir. Então a gente quer tudo muito rápido. E eu comecei a trazer algumas reflexões para a minha vida. E num dado momento, isso já deve ter mais ou menos, talvez uns 3 a 4 anos. E pensando muito sobre isso, né? Urgente e importante. Falei, vamos lá então. O que de fato é importante na minha vida hoje? O que sustenta a minha vida como um todo? Primeiro, não tem jeito. Hoje, para mim, minha prioridade é Deus. Então, para eu conseguir, por exemplo, fazer o meu devocional que eu faço todos os dias, se eu acordasse na hora que eu acordava 6 horas da manhã, não dava tempo. Porque 6 horas da manhã eu já tinha que estar tomando café para daqui a pouco sair com a minha filha e assim a vida. Eu falei, bom, então vamos lá. O que eu preciso fazer para encaixar meu devocional se isso é uma prioridade para mim? Parênteses, tudo na vida que a gente define como prioridade, a gente arruma tempo. Se filho é prioridade, pode ter certeza que a gente vai conseguir tempo. Se saúde é prioridade, é a mesma coisa. E Deus é prioridade para mim. Eu falei, então se Deus é prioridade, precisa ser a primeira coisa do meu dia, eu vou acordar mais cedo. Então eu comecei a acordar 15 para 5 da manhã todos os dias. E tanto que até final de semana, às vezes domingo, né, que é o único dia que eu poderia dormir, eu já nem consigo mais. E aí eu acordo, a primeira coisa que eu faço, Roberta, quando eu abro meu olho, né, eu levanto da minha cama, eu escancaro a minha janela, claro que tá à noite, não tem sol essa hora, e eu dou bom dia para Deus. E eu já acendo uma luz, bebo um copo d'água, acordei o meu corpo físico, e aí eu começo a orar. Então eu faço meu devocional, marcado no relógio, 35 minutos. E aí eu levanto, vou preparar o café, minha filha acorda, e aí pronto. E aí aí entra a parte, então já entrou a Fernanda, filha de Deus, entra a Fernanda, mãe dos filhos, porque eu tenho um casal, eu tenho Bia com 17 e o Gui com 23. E a vida começa muito cedo já ali com eles também. Uhum. Então, pratinhos já foram equilibrados do momento que eu comecei a abrir o olho. Então, e isso me trouxe paz, trazer um pouco dessa organização para minha vida, principalmente na parte da manhã, que é onde me parece que o ambiente ainda é um pouco mais controlável. Que a chance de acontecer imprevisto é menor ali de Com manhã, certeza. né? Uhum. Porque ao longo do dia já é um pouco mais caótico e às vezes a gente se planeja para algumas coisas, nem sempre vai dar certo, porque muitas dessas coisas dependem de outras pessoas. Quase tudo. Né? E não é só da gente. Então, naquilo que eu posso fazer, foi isso o que eu trouxe para mim. Eu falei, vamos lá então. Se eu conseguir pelo menos horas ali pela manhã, ou que seja 1, 2 horas de paz, que eu me mantenho equilibrado e controlado, eu sei que a coisa durante o dia vai dar mais certo. Uhum. Então, eu fui tentando, né, fazer essa organização de forma a me acalmar um pouco mais. E a agenda também faz isso comigo. Eu sei que nem todo mundo gosta de agenda, nem todo mundo gosta de rotina, mas a agenda é algo que me acalma, pelo menos na teoria, porque nem sempre eu consigo fazer tudo que está na minha agenda. Né? Então, eu olhando para isso, sabendo que pelo menos eu vou ter um tempo determinado para algumas coisas, isso me acalma. Então, é como se eu falasse assim, calma. E você falou algo muito importante, da gente não ser a Mulher Maravilha. A né? síndrome da Mulher A Maravilha síndrome da Mulher Maravilha acaba com a gente. E isso tem que ser trabalhado todo dia. Né? Porque nós somos mulheres muito dinâmicas e de muitas atribuições e acaba que a gente quer levar essa perfeição para tudo que se faz e isso pode caminhar junto com uma frustração, porque se a gente não consegue fazer da maneira, até porque realmente não depende da gente 100% e traz. Então trazer um pouco mais dessa leveza, né? E eu tenho trabalhado muito isso em mim, do feito é melhor do que perfeito. Maravilhoso. E se eu conseguir realmente
fazer disso uma prática diária, eu tenho certeza que todo dia minha vida vai ser um pouquinho mais leve. Uhum. Naquilo que eu posso controlar. Com certeza. Eu tenho aprendido um pouco. O que acontece? Eu sou o extremo oposto. Isso que é bom. Eu sou o extremo oposto. Eu sou caótica, desorganizada. Eu odeio rotina. Eu não tenho horário de dormir. O despertador toca todo dia no mesmo horário. Tem dia que eu levanto, tem dia que eu levanto em 5 minutos, em 10, tem dia que eu cochilo de novo. Meu filho, hoje, foi parar na minha cama, o Pitico. Sim. Foi parar na minha cama, faltava 10 minutos pro despertador tocar. E eu falei, gente, não vai dar tempo dele cochilar, né? Como na hora que o despertador não toca, tá de noite mesmo. Falei, gente, esse menino vai querer descer na friagem, não pode. Não, meu filho dorme. Aí mexi no despertador. No que eu mexi no despertador, eu me lasquei, porque eu saí correndo doida depois. E assim, mas eu aprendi que, assim como a gente ensina pra criança, a gente não faz só aquilo que gosta, nem só aquilo que quer, né? Sem dúvida. A minha mente é inquieta 100% do tempo. Então, assim, essa noite foi uma noite que eu acordei várias vezes pensando várias coisas. E eu me percebia acordada já tinha um tempo. Sim. Tá, eu tenho algumas razões pra estar ansiosa, né? Mas ok, assim, por coisas pontuais. E aí, eu entendi que a agenda é uma coisa importante. Que olhar a agenda, além de fazer a agenda, é importante. Que ter um pouco de rotina é importante. E que, de fato, traz uma paz, né? Porque, assim, eu comecei a gostar do papel. Porque eu gosto do papel. Nem ler, eu não leio no Kindle, eu leio eu também adoro papel. E daí, todos os dias, agora eu tenho agenda digital, beleza. Mas todos os dias, agora eu escrevo num papel as coisas do dia, que não necessariamente são as coisas de horário. Né? Assim, buscar tal coisa. Sabe? E aí você vai encaixando, né? Tipo, arrumar a mala. Sabe? Esse tipo de coisa. E daí, gente, é muito legal. E eu aprendi com uma influencer aí que eu gosto demais, a Marcela Tranchese, e que ela fala que tem um prazer, nossa, incrível em ticar. Isso. E parece que eu comecei a entender isso. Legal. Né? Depois que eu entendi como é que a minha cabeça funciona. E que se eu depender de mim, se deixar por minha conta, eu sou inimiga do fim. Tudo que fala vamos é vamos. Eu hoje tinha uma meia hora que eu inventei que não tinha, que eu ia fazer uma aula que não cabia. E quase que eu fiz. E daí eu ia sair lascando todas as outras coisas. Então hoje eu ainda paro um pouquinho para refletir. Mas são coisas que vieram com a maturidade. E com aquela coisa de parar de achar que se eu deixar de fazer, morre alguém. Isso. Sabe? Acho que eu contei pra você um dia desse que a minha terapeuta brigou comigo por causa de um livro. Por causa de um clube do livro que eu simplesmente não conseguia abandonar o livro. Um livro que estava me causando sofrimento. Eu tinha acabado de ler um livro dessa grossura maravilhoso, que eu amei. E eu peguei um livro que eu não tô aqui pra falar se esse livro é bom ou se esse é ruim, não vou dar nome nem de um nem do outro. E o outro, desse tamanico. Gente, eu li um barato. Eu queria morrer. Chato. Que coisa chata. Não saía do lugar. E aí, assim, eu reclamei desse negócio lá na terapia. Ela falou assim, gente, mas assim, por que você só não larga o livro? Eu falei, mas sem ler? Não posso. Ela, por quê? Quem definiu isso? Quem vai brigar com você se você não lê o livro? Ah, não, mas você tem a aula, tem a videoaula que eu preciso ver. Beleza, mas não dá pra você pegar alguma coisa da aula assim, sem ler um livro dessa finura que você está odiando, que não te deixou passar pros próximos. Fiquei, uai. E aí? Uai, eu larguei o livro. Eu ainda não tô muito confortável com a muito ideia. Em paz com isso, não. Mas eu vou ficar.
eu vou ficar. Com certeza. Mas talvez é porque seja também uma reação nova para você, isso, assim, né? Que Isso. eu acho que você pelo que eu te conheço, do que a gente já conversa, você é perfeccionista. Sim e não. Exatamente. Isso que Sim eu e falo não. agora. Eu falei certas coisas. É, isso. Mas é curioso isso, né? O comportamento humano. Para eu chegar nesse meu nível de percepção de que eu precisaria estabelecer prioridades. E uma coisa que para mim, por exemplo, faz sentido. Coisas que eu sei que de fato são importantes, eu tento jogar sempre mais cedo por isso. Aham. Porque dentro daquele meu ambiente mais controlável, eu consigo talvez priorizar o que de fato é mais importante logo para de manhã. Então eu sempre tento colocar os meus compromissos que eu não posso desmarcar ou que por alguma razão eu preciso fazer aquilo. Eu já jogo para de manhã, porque se acontecer de eu não conseguir à tarde, eu não vou me frustrar tanto. As atividades físicas são Eu vou com tudo já para cedo. sempre Então, a o mesma primeiro coisa que eu horário, as faço com o suas, meu né? devocional, eu já vou em seguida. Então, Uhum. coisas importantes, meu devocional, café da manhã com a minha filha, cedo, porque nesse horário o Gui ainda tá lá no processo dele de acordar, a Bia já levantou, eu então acordo em pé, então eu tomo Igual café gato. com ela, e aí eu deixo no colégio, vou já logo pra academia, pronto, fiz aquilo ali. E aí sim, depois eu entro no trabalho, e enfim, aí as outras demandas todas que a gente tem, e casa, isso, aquilo. E aí eu tive que fazer algumas escolhas, né? Que tem coisa que a gente tem que abrir mão, porque é fato que nessa do tentar empilhar todos os pratinhos, em algum momento um vai dando uma cambaleada e você tem que chegar lá e dar uma seguradinha a mais. Eu me lembro muito daquela cena circense, quando eu penso no pratinho, que ficava aquele monte de varetinha É na hora que e a começa um pessoa vinha, assim, ó. e a hora que o pratinho começava a capengar lá, tinha que chegar e dar uma rodadinha de novo nele, e aquela atenção em todos. Mas É. em algum momento um ia dando uma amolecidinha e você tinha que ir lá dar uma atenção de novo. E a vida da gente é muito isso, por isso, Aham. né? E principalmente ao longo do dia. Então eu deixo meus pratinhos bem equilibradinhos nesse cedo logo, porque depois ao longo do dia eu vou tentando dar uma seguradinha em tudo que se tem. Porque Uhum. tem mãe, tem trabalho, tem amigos, tem a própria vida pessoal que tem que ter tempo, é família, é filhos. Então são inúmeras as demandas que a gente tem que ir encaixando. E eu sou uma pessoa, eu acho que tipo assim, minha cabeça não para nem um minuto, né? Como a sua. Sei bem, mas você dá conta de fazer pouca coisa? Então, não. Não. Esse é o Não, não problema. consigo. Eu Esse é já o sou problema. naturalmente acelerada. Aham. E eu gosto. Eu Pega acho mais que coisa pra fazer sempre, é isso exato. mesmo. E em tudo que eu enxergo uma oportunidade de alguma coisa. E aí eu olho e Aham. falo, gente, você já pensou se? Não sei o que, já pensou nisso? Então, e nisso, a Aham. minha cabeça vai. Mas chega um momento, por exemplo, que eu vejo que não dá muito certo. Né? Eu tenho uma experiência, não vou falar exatamente o que é agora, porque depois, pelo meu trabalho lá na frente, vocês vão entender isso, mas, por exemplo, eu desenvolvi um produto. O produto pronto, eu tenho o público, eu tenho a demanda, eu sei resolver o problema, e eu fiz esse produto para resolver um problema. Ficou perfeito o produto. Só que, de repente, quando eu peguei o produto, que eu estava com todos os produtos prontos, que eu olhei e falei, e agora? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou entregar? Depois. Depois, o produto pronto, na minha mão. Falei, como que eu vou entregar esse negócio? Falei, que jeito agora? Aí eu fiquei maluca, né? Eu falei, gente, eu penso muito, acho que é o contrário, porque eu tinha que ter pensado tudo isso primeiro, estruturar tudo isso. Então eu sou muito isso, né? Não que eu seja impulsiva, mas é porque eu acho que eu tenho certeza quando as coisas vão dar certo. Só que eu poderia me dar mais calma, porque aí eu me desesperei. Eu falei, e agora? Falei, eu tô com esse negócio na minha mão, tá pronto, e eu preciso escoar isso agora porque ele é bom e tem que chegar nas pessoas. Aham. E levei alguns meses com o produto parado e eu tentando estruturar tudo isso para entender, porque tinha que caber na minha rotina. Eu não poderia abrir mão de algum outro tempo que eu tinha para me dedicar a isso. Aí entra o quê? Uma outra pessoa que você precisa de outras pessoas, nesse Sim. caso mais de uma, de outras pessoas. E isso me gerou um pouco de desconforto, porque eu dentro do meu ambiente controladinho, né, e eu vi que eu Aquela precisaria onipotência toda exatamente diária. que eu precisaria, Preciso de ninguém, inclusive, deixa que eu faço. e correndo o risco de não dar certo. De falar, e aí, você pensou no mês, você teve uma ideia brilhante, mas ela não vai poder ser executada. Aham. Né? E Aham. aquilo me agoniou um pouco até que eu vi isso tudo resolvido. Então, aquele pratinho que nem fazia parte de todos os meus pratinhos, ele entrou lá no meio do pratinho, era mais um pratinho para eu colocar. E foi pra girar. Exato. Mas eu gosto desse movimento da vida desse jeito. Mas é bom, não é? Porque a vida muda o tempo todo e a gente muda o tempo todo.
E, e é legal também rever e falar, não, peraí, com licença, pratinho, você aqui. Você tá aqui há muito tempo, parece que você não faz mais sentido aqui, licença. Só um pouquinho. Às Exato. vezes não é um adeus, Uhum. é um até logo. Dá só um Sim. minutinho aqui, fica aqui, senta É que aqui, talvez um pouquinho. naquele momento da vida não caiba. A música Mulher de Fases fala muito sobre isso, né? Essa questão de que nós somos realmente de fases. Nós trocamos a todo momento de prioridades e eu acho muito legal isso, porque nós somos cíclicas, né? Então a gente vai crescendo, evoluindo e de repente aquilo que a gente dava muito valor você passa a nem dar tanto, porque você acha que vê que aquilo realmente não era tão importante como a gente achava que era, ou talvez até fosse para aquele momento. Mas, e é natural você ir deixando esses pratinhos. Hoje, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião que eu precisei fazer algo muito diferente. E eu fui morrendo de medo. Né? E eu falei, e agora? E eu não tive tempo para pensar. Eu fui decidida, mas na hora que falou, e aí? Vai ou não vai? E aí eu fiz assim, vou, né? Vou meio engasgadinho. Vai, mas pô. E uma adrenalina, uma coisa nova dentro de mim, uma sensação, sabe, de frio na barriga. E é isso, quer dizer, então a gente sente sensações ao longo da vida, vai mudando prioridades. Então, para eu pegar esse novo, eu tive que abrir mão de outras coisas. Eu tive que deixar coisas que já estavam comigo há mais tempo e falar, ó, então não é mais esse momento, então isso fica para esse novo entrar, porque eu tenho certeza que esse novo nesse momento vai ser para mim totalmente diferente e que eu quero viver o extraordinário por meio desse novo. E a gente se permitir isso. Exatamente. Eu penso que, Roberta, nós temos semelhança em muita coisa, ainda diante de tantas diferenças, a gente vê que nós temos muita similaridade. Verdade. Então, por exemplo, nas nossas responsabilidades, dos nossos múltiplos papéis, né, do que a gente tem ao longo do dia, Sim. Algumas coisas me causam medo. Então, por exemplo, eu sinto medo muitas vezes, às vezes, da falta de provisão. E se faltar para isso, e se faltar para aquilo? Nós temos responsabilidades. E a filharada para sustentar, isso, né? E esse medo, muitas vezes, me paralisa de viver o melhor, de viver o extraordinário. Porque, às vezes, eu escutei isso hoje, doeu escutar isso, e hoje me doeu, assim, porque eu tive que sair dessa zona minha de conforto, que nem é conforto, é desconforto total, mas deu enxergar que eu estava me prendendo de viver o melhor por causa de uma coisa muito pequena. Então, aí tirar esse pratinho também não é confortável. Mas é necessário. Na hora que acabar aqui, eu já quero saber o que é isso. Tá. Então, essas mudanças. E, por outro lado, é gostoso, porque traz uma adrenalina do momento, de você ver uma nova perspectiva de vida. E é trazer mais movimento para uma vida que já é movimentada. Mas até a água de rio, se você deixa parada, ela vai assentando. Você joga uma pedrinha, mexe tudo. E a vida da gente é isso, né? Tem que ter essa... Né? É lindo, é maravilhoso. Eu vigio o pôr do sol todos os dias e nem um dia tá igual. Nunca. Nem um dia. E lá em casa virou vício, assim, a gente vai indo pra casa, hoje aconteceu isso, e os meus meninos começam, hoje tá que cor? E é interessante, assim, porque nós nunca vamos viver 5 minutos iguais na vida, nunca mais. Em um segundo. Que coisa. Se você estiver dormindo, você não está dormindo na mesma posição, no mesmo horário, respirando do mesmo jeito, nenhuma vez. E aí você falou de nós sermos cíclicas, e aí não tem como não puxar, porque nós somos mensalmente cíclicas. Sim. Né? Essa coisa que buga a cabeça da machaiada. Exatamente. É que eles não entendem que certas coisas não dependem de nós e que a gente, de fato, quase enlouquece. Sim. Né? Sim, pela influência de todos os hormônios. Exatamente. Se a gente não considerar, desconsiderando completamente adolescência, sei lá, puerpério, sim, climatério, menopausa. Gente, é surtante. E cada mulher do seu jeito também, não tem padrão. Exatamente. O que é padrão é que nós somos cíclicas. Agora, a maneira que cada mulher vive esse ciclo é completamente diferente. Né? Vocês não estão enxergando, mas aqui nessa sala tem várias mulheres também. Outras mulheres, além de mim e da Roberta. E você imagina, cada mulher com a sua particularidade, cada mulher com o seu jeito. E é por isso que isso gera tanto conflito, né? Porque nós somos diferentes. A carinha de cada uma completamente diferente, cada uma carregando uma história,
cada uma carregando sonhos completamente diferentes. Isso é até interessante, faz a gente refletir sobre a importância do próximo, né? Que a gente tem que reconhecer que, da maneira que cada pessoa é, a gente tem que respeitar. Mas a gente às vezes não respeita como deveria. Eu quero colocar o meu jeito na vida do outro, o meu jeito na vida da outra mulher. Eu acho que ela deveria agir daquela forma. E dentro de tudo isso, assim, a gente ficaria até amanhã discorrendo Eu vou sobre contar isso. uma feiura. Conta. Eu já não sei mais onde eu contei essa feiura hoje. Ah. Que eu me tornei nos últimos tempos a mulher que anda com a roupa que foi pra aula cedo, sei lá, fiz LPF hoje, 7h20 da manhã, e nunca mais tive tempo de trocar de roupa, que dirá de tomar banho, que dirá de comer. Hoje foi um dia louco. E daí eu correndo pra lá e pra cá, e na hora do almoço, depois do almoço, eu tô de roupa de academia. Eu fui pro trabalho hoje cedo? Sim. Na empresa? Sim. De roupa de academia? Sim. Eu voltei depois do almoço? Assim. E com uma bolsinha, porque assim, tinha uma coisa à tarde que não dava pra eu estar vestida daquele jeito. De jeito nenhum. Mas eu já fui uma sujeitinha. Meu Deus, eu sinto tanta vergonha de mim quando eu lembro disso. Que mulherzinha preconceituosa eu era. Sabe? E assim... Gente, é um processo e longo. Uma das coisas muito feias era todas as vezes que eu via passar uma mulher no meio do dia de roupa de academia, eu pensava quando eu não falava, lá vai a madame, hora dessa com roupa de academia. Eu nunca pensei que essa pobre talvez não tivesse tido 2 minutos para trocar de roupa. Ou que ela tivesse, talvez, como eu, saído de casa de manhã carregando 1000 coisas, com uma lista gigante de coisas para fazer. Com todos os seus Em pratinhos. cima da hora, com os pratinhos todos, com a roupa na mochila, mas não pegou o sapato. E a roupa tinha nada a ver com os tênis. Então, assim, ficava pior. Vai com a roupa de academia, porque, filha, você mudou lá para a saída da cidade, para dar qualidade de vida para as crianças, para garantir segurança quando você está viajando ao trabalho. Você não tem. Você não chega em casa mais em 5 minutos e pega uma coisa que você esqueceu. Você se vira. Então a Roberta preconceituosa veio à minha cabeça e eu falei, não lembro mais, quando eu estava correndo. E eu falei para alguém assim, ainda tô assim. Lembrei onde foi. Falei pra moça da recepção, falei, olha aqui o jeito que eu tô. Pois é, eu não tive tempo de trocar de roupa. Mas anos atrás, eu olhava pra uma mulher como eu e falava, ah, madame vai malhar no meio da tarde. Gente, quantas pessoas, né? Porque a gente fala aqui o tempo todo do contexto da mulher, porque somos mulheres, falando de mulheres, falando pra mulheres, porque é isso que a gente vive, é disso que a gente sabe falar. Mas são pessoas, né? Mulheres, homens. Quantas pessoas, quantas mulheres pegam turnos da madrugada em indústrias, entram 10 da noite, saem 6 da manhã? Quantas? Essas mulheres estão andando no meio do dia. Então, assim, gente, que coisa horrorosa. Você criticar as escolhas do outro sem ter a menor ideia do que é a vida da pessoa. Mas eu acho que isso está muito associado a essa questão da maturidade e, mais uma vez, do momento de vida. Então, assim, hoje a tua vida mudou fisicamente, inclusive, que você está distante, num lugar mais distante que mora, então isso te levou a fazer isso. Mas, por exemplo, trabalhar com roupa de academia, porque não deu tempo, é minha cara. É minha cara. Eu faço isso com muita frequência. Né? Principalmente quando eu tô online. Então, quando eu tô online, Jornal Nacional, da cintura para cima, ninguém geralmente vê um pedaço da blusa, mas isso é uma realidade na minha vida hoje. Isso me incomodou já? Me incomodou, mas entre as minhas prioridades, por exemplo, obviamente que eu estou apresentável, aparentemente, eu tô com o cabelo arrumado, eu posso estar com a roupa da academia, mas vamos botar que eu tô arrumadinha, né? Ali naquele momento, e tá tudo bem. Porque talvez ter chegado em casa não fosse minha prioridade naquele momento de eu tomar banho, de eu me arrumar, eu prefiro ir logo sentar para trabalhar e resolver alguma coisa que era mais importante. Tem dia que eu consigo,
Tem dia que dá, que encaixa. Eu chego cedo, tomo um banho, me arrumo, tiro aquela roupa de academia. Mas quase sempre acontece de eu já iniciar o meu dia com roupa de academia. E nisso eu vou tomar banho, às vezes, lá às 7, 8 horas da noite, passei o dia inteiro com roupa de academia. E onde eu fui, eu só ponho tênis, tiro tênis, ponho tênis, tiro tênis. Né? É isso. E a vida é desse jeito, né? Na verdade, eu acho que a gente tem muito aquela coisa do que os outros vão pensar, né? Acaba vindo tudo junto com isso. Da mesma forma que você estabelecia um julgamento quando você via, alguém vai estar te julgando também. Mas qual o nível de importância que você dá ao que o outro pensa, né? E para tudo isso? É assim, minha mãe sabe dar um bom testemunho sobre isso. Ah, Ela fala que ela adoraria que eu me importasse um pouco com a opinião dos outros. Se eu Pronto. achar que tá horroroso, acabou. Se eu achar que tá lindo, lindo. tá lindo e acabou. Tá lindo e acabou. E eu banquei muita coisa, sabe? Uhum. De ser a fofoca de uma cidade pequena. Inúmeras vezes. Uhum. Pelas minhas escolhas, mas as pessoas não sabem o que se passava nos bastidores. Eu sei, Sim, claro. né? E aquela história que a gente vai repetir 1 milhão de vezes. Gente, a conta vem no nosso nome, né? Sim. Sempre. O nome no boleto é o nosso. E, no fim das contas, o ônus e o bônus das escolhas são nossos, né? Então, a opinião do outro, ela não pode definir a nossa vida. Não dá. Sem dúvida nenhuma. Até porque é do outro. É dele, pronto. Aham. Isso resume. É do outro, não Olha é minha. só, a minha opinião sobre a mulher com roupa de academia era sobre mim. Claro. Não tinha nada a ver com a mulher. Fosse ela quem fosse. Uhum. Pelas razões. E se ela for... Como é que o povo gosta de falar agora, gente? Esposa troféu. Tem muitos bônus, mas tem tantos ônus. Eu vejo mais ônus do que bônus, Eu mas também. enfim. Então, essa jamais seria a minha escolha. Mas por que eu não trato com respeito uma escolha que é do outro? Sim. Pra vida que é dele. Que não é minha, que eu não tenho nada com isso. Não dá nada na minha vida. Nada. E hoje eu vejo uma riqueza tão grande na pluralidade de relações. Uhum. Eu tenho amigas que trocaram carreiras brilhantes por vidas domésticas. Eu fiz isso. Por opção. Sim. Estão erradas? Não. Tem outras que fizeram o extremo oposto. Estão erradas? Não. Não, Quem tá. quer ter filho tá errada? Quem não quer ter filho tá errada? De jeito nenhum. Quem falava, né? Eu vi muitas críticas nas redes sociais nos últimos dias sobre a fulana exaltava a aceitação, a obesidade, exaltava e agora tá comemorando o Vichy 36. Uhum. Por que as pessoas não podem mudar? Claro. Por que o que ela queria ontem, servia pra ela ontem, não pode ser diferente do que ela quer hoje e serve hoje pra ela? Mas é isso que a gente falou. A gente muda, as prioridades mudam. Sim. O grau de importância que você dava a determinada ou algo, né, ou coisa na sua vida, pensamento na sua vida, isso não é mais a mesma coisa. E que bom que não é mais a mesma coisa. Porque você imagina se o que eu pensei lá com 15 anos de idade, hoje com quase 50, eu trouxesse o mesmo pensamento. Deus me Não, tá doido? É. E a gente vai vivendo. Nós somos resultados das vivências, das experiências. Sim. E das quebradas de cara, e dos acertos, e de tudo que a gente vive. Nós somos resultado disso. E a gente vai continuar sendo até o dia da nossa morte, né? Então, e nunca vai ser igual. E essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes, ainda tentando priorizar na proporção ideal, não dá. Equilibrar do jeito que a gente acha que deveria, porque tem um monte de coisas que furam, né? Fura
o pneu do carro, quebra o salto do sapato, Sim. né? Você tá com uma crise de tosse num dia que você não pode. É tão engraçado. Eu escutei ontem uma pessoa falando, creditou a Cíntia Chagas uma opinião, eu não sei se não fui checar. Eu sei que alguém disse nas redes sociais ontem que mulher, para ser elegante, se ela tiver o cabelo crespo, se ela tiver o cabelo anelado, o cabelo tem que estar preso. Eu já vi a Cintia falando o contrário. Entendi. Né? Assim, Que dela, bom. inclusive ela até recomendou várias pessoas que ela fala isso, mas as pessoas também distorcem muito de todo Não mundo, né? importa, independente. Independente. E eu fiquei Mas eu tenho certeza que pensando, alguém já fez um falando julgamento sobre desse. elegância. E daí, eu lembrei, porque assim, essa coisa é a expressão que eu não gosto, tá? Uhum. Dessa coisa do lugar de fala. Mas eu tenho lugar de fala pra falar de um cabelo que não obedece, de um cabelo que tem vida própria. E aí, cada dia ele tá de um jeito. E eu nunca consegui me achar chique, elegante, com o meu cabelo revoltoso que é. Revolto. Meu cabelo é caótico. Meu cabelo não é assim, você sabe disso, né? Que, gente, eu quase fiquei careca. Porque uma questão aí genética que eu não sabia que tinha, né? Um determinado profissional me passou um suplemento aí, eu tomei, nós demoramos uma vida para entender que eu não podia usar aquilo. E meu cabelo caiu quase todo. O que aconteceu? Meu cabelo é muito anelado. E ele agora, ele não é anelado, agora ele é crespo. Isso. Ele resolveu. E assim, eu gosto. Eu não me identifico com o cabelo liso. Não gosto, eu detesto. Quando eu aliso porque eu acho que eu preciso, aí eu faço um babyliss nas pontas porque pra me dar um pouco de paz, pra me parecer um pouco comigo mesma. Sim. Só que aí caiu quase tudo, assim, tinha peladas na minha cabeça. E aí eu usei um monte de coisa, né, pra nascer cabelo de novo e tal. Suspendi o uso do negócio lá. E o cabelo começou a crescer. Começou a crescer em Goiás na época de chuva. Desse tamanho. Os fios. Os frios, sim. Meu Deus, eu ficava com um capacete, assim, em pé. E os brancos. Jesus. Não tinha condição. Eu não sabia se ele tava pior preso, se ele tava pior solto. Eu não tava tendo paz. Aí eu fui e fiz uma coisa, que era pra amenizar o negócio. No fim das contas, deu errado. E aí não ficou do jeito que eu queria. E agora eu fico maçarocando com o teu cabelo duro, ó. Que é meio cabelo, sou eu mesma que faço. E agora seca e bota um monte de coisa. O cabelo tá duro pra eu poder conseguir o meu cabelo de volta, mas que eu quero aqui, mas que eu não quero aqui. E assim, direto, a respeito do meu cabelo, as pessoas têm uma opinião de que eu não sou elegante. E eu sempre disse isso para as minhas amigas muito próximas. Eu falava, gente, quem que vocês conhecem que vocês chamam de elegante e que tenham um cabelo como o meu? Porque o meu cabelo ele nunca tá 2 dias do mesmo dia, nunca. Um dia ele tá amassado, um dia ele tá assim, um dia tá... Gente, é impressionante, ele não obedece. E eu acho tão legal. Eu adoro, tá? Cada dia de um jeito. Tem dia que eu sinto raiva dele, mas normalmente eu acho super legal. E eu continuo não achando elegante. Eu não me vejo elegante. Mas eu não sou elegante mesmo. E talvez seja por isso. Porque eu não sou elegante. Nunca fui. Eu sou esquisita, estovada, barulhenta, eu rio alto. Eu não tenho muitos modos para sentar. E eu, sim, bonitinha. Acompanhei, fui, né, em algumas ocasiões, a esposa social do meu pai. Né? Frequentei aí o mundo da sociedade muito cedo, as mesas, jantar em palácio de governo. Sei, conheço a etiqueta. Sei falar, sei me vestir, sei sentar, sei comer. Não gosto. Gosto de falar alto. Gosto de dar risada que joga a cabeça pra trás. Fico descalça. Mas eu acho que é muito tudo isso. Resume tudo que a gente falou até agora.
momentos, horas, situações, É. né? Da gente também não se permitir engessar. O pratinho de bancar ser quem você é. Exatamente. Esse é o pratinho mais difícil de girar, você não acha? Ele é difícil. É Não difícil, é? claro que é Quem difícil. você é, para além do que você faz Uhum, profissionalmente sim, e para além do que você é para os outros. Que você é a sim, mãe, você é a filha, algumas são as exato. esposas. Para além do que você é para todo mundo, bancar o que você é para si mesmo. E eu acho isso tão necessário e tão incrível porque eu entendo, tenho entendido, né? Estou no processo de construção, de entender que eu preciso transbordar de mim, porque se eu deixo espaço vazio, qualquer coisa me enche. Poxa, eu Então, gostei disso, ainda bem que eu vou poder escutar de novo. e eu tenho trazido muito isso para mim. Enquanto eu não transbordar de mim, qualquer coisa vai poder me preencher e talvez esse qualquer coisa não seja bom. E não seja importante, e não me faça bem de alguma forma, me machuque, me influencie, e aí eu começo a viajar, sabe? Aí eu fico imaginando, né? Imagina lá um copo, tá? Vamos pensar um copo d'água que não tá completamente cheio. Aham. Se eu pingo um corante azul, o que eu faço com o copo inteiro? Uma gota. Eu vou colorir o Compra tudo. copo inteiro. Então eu preciso estar cheia de mim, sabendo quem realmente eu sou, conhecendo os meus sentimentos, tentando ao máximo me curar das minhas dores, das minhas frustrações, dos meus traumas. Uhum. Porque se eu basear as minhas escolhas de vida naquilo que está faltando, eu vou estragar todo o resto. Então eu Exato. preciso ir me conhecendo, e esse é um processo de autoconhecimento, né, de descoberta daquilo que realmente me faz bem, do que não me faz bem, abrindo mão daquilo, largando esses pratinhos, deixar de ter apego com essas coisas, que a gente tem apego emocional a coisas que nos fazem mal, né, que isso gera dependência emocional. Aham. Então, enquanto eu não entendo realmente, eu não transbordo de mim, qualquer coisa pode entrar. Que legal. A coisa do buffet, que eu acho que serve muito para comida e serve muito para relações. O que eu quero comer? Eu tô Sim. com fome de quê? Tô com fome? É fome mesmo? Aprendi, né? Bebe água primeiro para ver se não é sede. Às vezes é sede, não é fome. Então, e aí? Eu vou comer qualquer coisa. Hoje eu sou a pessoa que põe a comida no prato. Eu ponho na boca. Se não tá gostoso, eu não vou comer. Importa. Não vou comer. Hoje eu como que vale a pena, até porque eu não tenho idade para estar mandando toda coisa para dentro e eu sou uma Exatamente. preguiça em forma de gente para malhar. Então assim, a gente vai equilibrando, Vai, né? vai. Então, beleza. Então, não como qualquer coisa. E assim, hoje é isso. Assim, o que eu tô afim de comer? Com quem que eu tô afim de conversar? Com quem que eu quero conviver? Gente, eu fui desligando relações, assim, Uhum. tantas. E nem de longe eu posso dizer que foi por causa das pessoas. Às vezes só não faz mais sentido, às vezes só não é pro Exatamente. momento, às vezes só não dá tempo. Por quê? Porque o tempo é pouco para conviver com as pessoas mesmo, Uhum. né? A gente que trabalha e que cria um monte de filhos, assim, a gente sabe que o tempo é pouco. Embora eu não abra nunca mão de passar tempo com as pessoas. Sim. Do meu jeito. Mas é pouco e é de vez em quando. Sim, mas do meu jeito. Agora, não é qualquer tempo, não é com qualquer pessoa, Sim. não é qualquer hora, não é qualquer coisa que me enche a barriga, não é qualquer coisa que me enche os olhos. Já foi. Isso. Falando um pouco de relacionamento de homem e mulher. É tão interessante quando isso acontece, não é? Muito, muito. E dentro desse meu processo todo que vem aí desse 1 ano, quando você se ama primeiro, e é isso, quando você transborda de você, você tem condição de saber o que você não quer mais para sua vida. Não, eu ainda penso que é mais importante saber o que eu não quero do que eu quero.
Porque eu acho que o que eu quero, senão eu acabo limitando muito o que eu posso viver de extraordinário. Mas eu saber o que eu não quero mais para minha vida, isso para mim foi tão importante, tão extraordinário, que me causou de eu falar, olha, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais esse momento, eu não quero essa história, porque de alguma forma aquilo não faz mais sentido nesse meu momento de vida. Né? E eu precisei tirar para que o mais de mim viesse, porque eram coisas que estavam roubando um pedacinho de mim. Cada parte dessa que não fazia mais sentido estar na minha vida, tirava um pouco de mim. É aquele pratinho troncho Que fica lá que tava o capengando. tempo inteiro, assim. Exatamente. Toda hora você tem que assim, ninguém mais roda. Você tá rodando sozinha. Exatamente. Não é? E é você tirar aquilo da vida, né? Não penso, não é que as pessoas são descartáveis, não é nada disso, mas é uma relação, né? Isso é uma coisa... Precisa trazer mais do que leva da gente. Exatamente. E isso vem desse auto-amor, desse autocuidado, desse posicionamento de você se ver como peça importante na sua vida, de você se priorizar principalmente, porque, gente, o que é a mulher hoje? Hoje não, sempre foi, né? A mulher que põe para todo mundo, ela faz tudo para todos e ela não se estabelece como prioridade. E se você pergunta para ela, ela se acha egoísta, porque ela acha que ela tá deixando de fazer por alguém para fazer por ela. Oh, meu Deus. Não! Egoísmo é quando você faz algo e prejudica o outro, mas quando você tá fazendo algo por você, que vai trazer benefício para todo mundo que te ama, quem convive com você, se você tá bem, se eu tô com essa minha energia completa, ou sendo completa, e que eu tô bem, quem tá perto de mim, não tem jeito, a hora que eu transbordo, vai para todo mundo. E não é egoísmo, pelo contrário, né? Eu acho que é o oposto. E essa coisa do exemplo que arrasta, onde você trabalha, com as pessoas com quem você convive e arrasta os filhos, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande com os meus filhos, que eles cresçam pensando que vida miserável é vida. Que miséria de afeto é relacionamento. Isso. Que o padrão... de discurso. Pronto. Que falta de cultura. Que futilidade. Que tá o tempo todo preocupado com a vida do outro. Sabe? Eu tenho um medo de que eles cresçam minúsculos nesse sentido. Mas se eu quero que eles sejam grandes, eu posso nunca conseguir ser grande como eu deveria. Ou como eu gostaria. Mas eles precisam ter em mim o exemplo da busca por isso. Sim, sem dúvida. E vai dar certo. Vai dar certo. Eu vejo isso hoje nos meus filhos. Você trouxe um exemplo, né, por exemplo, da mulher que abre mão da vida profissional para estar dentro de casa por uma escolha. Eu fiz essa escolha. Financeiramente era inviável. Eu não poderia jamais ter feito essa escolha lá atrás. Mas houve algo maior que me levou para dentro da minha casa. Eu também fiz por um tempo. Então, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu vejo que o que eu fiz lá atrás, hoje eu colho frutos disso, e que deu muito certo, e que para aquele momento, foi maravilhoso, né? Eu fui julgada. Nossa, mas você é uma mulher tão inteligente, mas você é formada, você é pós-graduada, você nananana, e aí? Aquilo também me afetou. Muito, não tem como não afetar, né? Porque você já tá numa situação um pouco mais fragilizada por estar dentro de casa, porque a rotina de casa não é fácil, de jeito nenhum, e eu não tinha uma rede de apoio, né? Mas tudo que eu vivi ali, se hoje você me perguntar, eu viveria tudo de novo, que foi maravilhoso, porque se hoje eu tenho 2 joias dentro da minha casa que Gui e Bia, porque eu sei que foi por uma escolha que eu fiz lá atrás. Mãe perfeita? Nunca, jamais. Mas é isso, eles viram uma mãe a vida inteira tentando acertar. E que eu me esforçava. Eu acho que isso é muito mais precioso do que você nunca nem tentar. Você se acomodar na vida. Mas o que eles veem é essa mãe que está ali lutando. Luta pela provisão financeira, pela provisão emocional, pela provisão espiritual e social, e que a gente está em busca. Vai dar certo sempre? Não. Claro que não. Gente, e o tanto que Tomba ensina?
Como a gente aprende? Gente, e como a gente não aprende com o tombo alheio? Não, a gente Não aprende com o joelho adianta. ralado, não tem como. Só com isso. É com o joelho ralado. Só com né? isso, não adianta dizer que o que dói no outro dói em mim, porque eu sou muito empática, ou porque eu amo muito fulano. É mentira. Isso não acontece. Não Não é adianta. assim. Mas é Bate aquilo. na gente, por exemplo, Isso. depois que eu tive 3 lutos, gente, foram perdas gigantes. Uhum, E elas foram muito próximas. sim. E elas foram terríveis. E elas foram muito inesperadas, todas elas. Mas quando eu perdi a minha irmã, que eu fiquei assim, perdida na vida, Sim. por uns instantes, assim, silenciou tudo, sabe? Eu não sabia mais o que eu queria ser. Eu não sabia mais se as escolhas eram minhas, se não eram. O que eu tinha que fazer agora? Sim. Quem que eu tinha que ser? E aí uma das coisas que eu perdi completamente o gancho que eu queria, mas que me veio agora e que eu acho que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: pode acabar amanhã. Pode. Uhum, Então, assim, é uma riqueza de você perceber que você está ensinando, era isso. uhum. Que você está ensinando, que você está aprendendo, que os tombos e que as dores. E no fim das contas, a nossa casa não é aqui. Exato. É que o que consola a gente é isso. Uhum. E é equilibrar o pratinho do viva como se fosse morrer amanhã e cuide-se como se você fosse viver mais 40, 50, 60 anos. Exatamente. E que somando os dois é o equilíbrio. A nossa busca é pelo equilíbrio. Sim. E eu creio muito nisso, em fazer o meu melhor. E fazer o melhor não é ser perfeita. Eu posso fazer o meu melhor dentro das minhas limitações e tá tudo bem. E para isso eu preciso me perdoar todos os dias. Porque se a gente se cobra, se você não se perdoa todos os dias, porque a gente falha todo dia. Todo dia, miseravelmente em alguma coisa. Todo dia tem uma falha. Então, se todo dia eu não me estabeleço de novo como prioridade, se todo dia eu não me dou uma nova chance, se todo dia eu não me perdoo, a vida vai ficar cansativa e pesada. Daqui a pouco a gente está melancólica, mal-humorada, chata, insuportável. Por que eu acho que ser chata é uma escolha? Eu acho que ser chata é uma escolha. É sim. Né? Quem é que aguenta ficar do lado de alguém que só reclama? Ninguém. Deus do céu. Não é bom. E eu já fui essa pessoa. Que bom que você não é. Eu era pesada, eu era... Sei lá, isso já tem uns bons anos. Mas, meu Deus, eu era pessimista. Sim. Sabe? Nossa, nem eu gostava de viver comigo, eu acho. Mas você vê que de tudo que você passou... Mas não cheguei não, tá? Tô caminhando. Mas ninguém chegou. Se a gente chegar, não tem que estar aqui mais não. Deus já pode levar, porque nós estamos aqui justamente para melhorar, para aprender, para fazer o bem, para servir. Né? Nós não estamos aqui por acaso, para ter rostinho bonito, corpinho bonito. Nada. Isso é pouco. É verdade. É bom, mas é pouco. Né? Demais. É pouco. O sentido é muito maior. E de verdade, se a gente deixar nos outros, acho que o pessoal tá dizendo que tá acabando, né? Hoje, aqui na frente das câmeras, nós vamos acabar. Se a gente puder pensar, deixar alguma coisa que seja... Deixar lembranças gostosas nas pessoas que a gente viveu, deixar com quem a gente viveu, né? Assim, tocar pessoas ao longo da caminhada. Sim. Né? Deixar lembranças que nem sempre vão ser das palavras sábias. Às vezes vão ser dos momentos malucos. Às vezes vão ser do choro junto. Às vezes vão ser de uma discussão terrível, mas que deu em algum lugar. Sabe? Eu só não quero passar em branco. Sim.
A gente segue aí, né? Oh. Equilibrando os pratinhos todo dia. Todo dia. Mas eu vejo muito isso dentro de uma visão bíblica, né? Que eu trago, por exemplo, eu Sim. vivi, eu sei que o tempo tá acabando, mas eu só não posso deixar de falar. Né, assim, do que eu vivi agora muito recente, né? Do Dia das Mães com os meus filhos. E a Bia me escreveu uma carta, mas primeiro ela me explicou algumas coisas antes para que eu entendesse a carta dela depois. E ela escreveu para mim que hoje, né, é algo como assim, se eu morresse hoje, eu, Fernanda, né, eu deixei um legado. E legado é muito mais precioso que herança. Oh! E então, quando eu me emocionei muito esse ano, no Dia das Mães, por isso, porque quando eu vi que, de fato, quem são hoje os meus filhos e que é legado e o que hoje está neles vai para o resto da vida. E vai para os filhos dos filhos, os meus netos. Então, hoje eu tenho fechado alguns ciclos na minha vida, pequenos ciclos, que a vida da gente são muitos ciclos, né? Pequenininhos que a gente vai fazendo e pratinhos que você vai trocando e colocando ali na vida. Eu fiquei tão emocionada porque eu falei, olha só, em meio a tanto erro, em meio a tanta coisa errada que eu fiz, tanta quebrada de cara, com tanta decisão que você acha que você está fazendo o melhor para proteger um filho, deu certo. Uhum. Deu muito certo. Então eu falei, e aí, naquele momento eu senti muito isso, essa sensação de um fechamento de ciclo na minha vida. E se a gente trouxer para o nosso tema, é como se eu tivesse pego um pratinho e falar, chega, agora você não faz mais sentido estar aqui, você sai. Uhum. E outro entra. Porque é outro momento, é outro ciclo que se abre. É outra fase de vida que vem depois dessa. Mas eu sei que eu deixei um legado. Isso faz valer a vida, não faz? Uou! E como? E como? É isso aí. Amei. Ai, muito bom. Que Obrigada, delícia. Fernandinha. Agora eu vou te apresentar. Tá bom. Eu vou ler. Porque é um currículo muito importante. Vou deixar aberto aqui, né? Fernanda Larraud, nutricionista, especializada em climatério e menopausa, redatora, docente de pós-graduação, palestrante, influencer, empreendedora, cheia de pratinhos para equilibrar e uma das melhores amigas que alguém pode ter. Obrigada, isso é um presente. Você também. Ai, Rô, obrigada, meu amor. Amo muito você. Eu te falo isso sempre. Isso é um presente de Deus na minha vida. Por tudo. Obrigada a você, preciosa. Minha nutricionista, maravilhosa. Minha amiga Aprendo querida. muito. Eu também, Rô. Gente, foi um prazer. Obrigada por estarem aqui conosco. Até a próxima. Beijo, gente.